nós temos que capturar. Nós temos que capturar. Isto é, aquela que exclui a possibilidade da inocência do réu. Sem a certeza moral, porque o melhor do discurso autoritário é que ele é sempre enunciado a favor do réu. É uma estratégia que nós temos que aprender a desenvolver também. Falei muito disso hoje numa reunião que eu tive pela manhã. Sem a certeza moral, a condenação será sempre uma injustiça, a execução uma violência. Não é bonito isso? Não é bonito, não, gente. Não podemos negar. Aí vem o Joaquim Bernardes, não sei se o professor Ricardo já teve a oportunidade de ler as primeiras linhas do Joaquim Bernardes. Não tem, porque é plágio. Dá aspas ali, e quando você vai ler, você fala assim, já tiver lido Pereira e Souza, né? Eu já li isso em algum lugar. E são os textos do Pereira e Souza. Essa é a formação dos juristas do século XIX brasileiro. Enquanto os sujeitos estão discutindo estándares de prova, enquanto estão deliberando sobre se determinado elemento probatório pode ou não ser submetido ao jurado, sob pena do jurado, tomado pela emoção, vir a julgar, abrindo mão da razão, e, portanto, esse elemento probatório, embora tenha sido obtido de maneira lícita, não será submetido ao julgador, para não levar a uma distorção do seu julgamento. Quando esse tipo de debate está sendo produzido nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui nós estamos na busca da prova perfeita a partir de testemunhas fidedignas. E repetindo isso, nós não estamos repetindo isso em 1700. Esse é um dos livros de base da formação dos juristas lá brasileiros, essa escola, da Escola do Recife, em 1863. Não é isso? 1863. Nós vamos ao João Mendes Júnior. Vamos ao João Mendes Júnior, que é quem funda, de acordo com a professora Ada Grinoga, o direito processual penal, que vai buscar, organizar essas ideias. Falávamos também que essa é uma questão controvertida, mas eu aqui me filio, eu estou adotando a perspectiva da professora Ada Grinoga. João Mendes Júnior funda o pensamento processual penal brasileiro, organiza as ideias. O processo penal deixa de ser prática judiciária penal e passa a ser alguma coisa com um status de saber diferenciado. E se percebe muito claramente que o João Mendes era uma pessoa muito culta, muito culta. As reflexões, elas são reflexões de alto nível, mas situadas no campo da filosofia clássica. Vamos lá? A verdade, lembra que eu falei do Task, verdade como correspondência? Aqui eu estou falando de Aristóteles, verdade como adequação. Estou falando daquele, lembra do livro que eu mencionei ontem, Metafísica 1? Tá bom. A verdade é a adequação da coisa e do intelecto. Adequatio rei et intellectus, diz o filósofo Aristóteles. Para afirmar esta recíproca equação, a inteligência busca certificar-se. A certeza é a firme adesão do intelecto ao objeto, diz São Tomás de Aquino, como eu disse a vocês, que vai sofisticar aquele pensamento clássico grego num contexto político específico de disputa política da igreja na Europa continental. Lembra quando eu falei? Eu entendo a competência a partir da formação do Estado Territorial Nacional, disputa entre os senhores feudais. Eu entendo o recurso a partir também desse mesmo contexto histórico. Eu vou entender a prova também a partir daí, embora o lastro seja filosófico. Nós estamos em 1918, referindo um pensamento que tinha sido superado. Por que tinha sido superado? Porque ele já não conseguia. Lembra que eu comecei o curso falando de teorias?
Aquela teoria ela não dava conta de explicar uma nova formulação de sociedade, de práticas. As práticas, a experiência, ela não tinha mais condições de ser explicada por aquelas teorias. O que nós tínhamos, a própria João Mendes de Almeida Júnior, ele parasse para olhar em volta, para pensar no século XIX, no processo criminal. Há alguns conjuntos, e vocês encontram tanto na biblioteca do Tribunal de Justiça de São Paulo, como em algumas outras bibliotecas pelo Brasil, repositórios de decisões do Superior Tribunal de Justiça brasileiro, que depois, com a República, vai se transformar no Supremo Tribunal Federal. Na sua área, lá nas nulidades, há decisões interessantíssimas lá das décadas de 50 e 60 do século XIX. Se parasse para examinar aquilo, aquelas decisões, aquelas questões, aquelas causas, ele diria: não há como sustentar uma teoria idealista, ainda que ela seja designada como realismo, para explicar esta realidade conflitiva que eu tenho sob meus olhos, e até para explicar as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Posso fazer mais um parênteses? Esses parênteses, eles são pequenas notas de rodapé, não tem relação com o texto, com o texto que eu estou falando aqui, com o que eu estou falando. Eles são acréscimos. Tem uma historiadora chamada Keila Greenberg. A Keila Greenberg era estudante de História na Universidade Federal Fluminense, aluna de um professor Yuri, talvez tenha conhecido, do Leandro Conde, referência da história. E a Keila, então, ela vai se dedicar a estudar um tipo de processo no Império, que é o processo da liberdade. Os nossos processualistas penais poderiam estudar um pouquinho isso também, poderiam mergulhar nisso. O que a Keila vai descobrir? O que é o processo de liberdade? O negro, a negra, em liberdade, são capturados. Eles são capturados e são levados de volta ao cativeiro. Mas eles são livres. O que eles fazem? E aí nós temos o Luiz Gama, temos fantásticos, vamos chamá-los de advogados, porque advogados, eles são mais advogados que os advogados que têm carteira da OAB. Verdade. Esses caras vão a juízo dizer: isso é um abuso, tem direito à liberdade, quero do juiz a liberdade, quero do tribunal o reconhecimento e restituição da liberdade desta pessoa, desse ser humano. E não é escravo. Ela vai fazer essa pesquisa em torno de um caso chamado Liberata. O título do livro é esse: Liberata. Então é importante para vocês entenderem que era possível o João Mendes Júnior olhar e enxergar, porque eram casos. Os casos existiam. E o tribunal dá a liberdade. Ela reconhece: isso é um abuso. Isso foi uma fraude desse indivíduo tentando recapturar, restabelecer o cativeiro. Quando eu olho o caso Liberata, eu entendo a reflexão, eu entendo o problema teórico, porque parece uma coisa assim do sexo dos anjos. Está discutindo se é o Aristóteles ou se é o Peirce ou quem quer que seja. Parece que é uma coisa que não faz sentido, não é porque eu estou aqui, eu sou um cara que eu estou num curso de criminologia crítica altamente engajada, mergulhado, por que eu vou ficar pensando em Aristóteles e Platão? Então aqui, olha, o problema não é você pensar em Aristóteles, o problema é o ministro do Supremo Tribunal Federal dizer que o processo penal se orienta pela busca da verdade real, está baseado em Platão e está encarcerando a Liberata. Falávamos, do Jonathan Simon, criminólogo norte-americano, que tem uma frase clássica lá para explicar a situação deles: os nossos encarcerados de hoje são os descendentes dos antigos escravos.
Então isso não pode ser razoável. Então, essa qualificação, vocês estão aqui para fazer diferença, não saírem daqui fazerem diferença. Então, para fazer diferença, eu vou falar, tem que mergulhar nisso, tem que abrir, tem que fazer esse estudo. Voltando ao, fechei parênteses, voltando, entendendo agora que o sujeito poderia ver, mas não enxergaria com aquelas lentes, porque ele, autodenominado nativo de um campo no qual ele era um imigrante atrasadíssimo, ele vai forjar uma geração, gerações de juristas. Respeitosamente, passando e chegando a Ada Peregrina Grinover. Mesmo quando ela faz a virada nos anos 90, que ela abandona as palavras verdade real, ela não abandona o conceito verdade real. Porque isso está na subjetividade, isso está numa compreensão ontológica das coisas, na confusão entre a dimensão da realidade e a questão da verdade. O que diz o nosso amigo na nota 1? O oposto da verdade é a falsidade, ou a disformidade da mente do objeto. A verdade e a falsidade estão no juízo objetivamente considerado. Lembram lá do Rocher? Juízo objetivamente, já estou colocando ponto de interrogação no juízo objetivamente considerado, porque nós não estamos, volto a dizer, num processo qualquer, num procedimento, num inquérito policial, num processo penal, ninguém está discutindo se o delegado está fazendo pergunta para o investigado, está discutindo se houve ou não houve um roubo. Então está lá. Quando o juiz é um ato da mente afirmando o próprio objeto do conhecimento, este juiz é reto. Quando, porém, não afirma o próprio objeto ou aplica a outro objeto, este juiz é errôneo. A falsidade não pode ser induzida na mente por meio de apreensão, porém somente por meio do juízo. Porque a apreensão apenas concebe a ideia e o juízo é a que, comparando as ideias, afirma ou nega. Lembram do livrinho que eu sugeri a vocês para lerem? O Question of Fact, do Daniel Gonzalez Larrey. Todo o primeiro capítulo é negando isso aqui, essa afirmação. Falando, olha, nossos equipamentos de percepção nos enganam. Com muito mais frequência do que imaginamos. Lembram do filme? Lá, do John Nash? Mas se eu acredito nisso, e acreditar nisso, centralizar a verdade, e com ela coroar um ser cognoscente, todo-poderoso e capaz do juízo reto, e coincidentemente vai ser o juiz, essa figura, né? Isso vai ter implicações políticas sérias. Implicações políticas, vejam bem, lembram? Você pergunta, eu te digo, olha, nós temos várias ações simultâneas a fazer, uma delas no campo do ensino, não é mesmo? Isso aqui forma gerações. É duro você assistir a passagem do julgamento do mensalão e ouvir essas afirmações serem reproduzidas. O que é mais sério. Sem a consciência de que na sua origem está o João Mendes. O professor Nilo Batista brinca, eu também brinco. E muitas vezes nessa... E vocês estão lendo aí, estão num grupo de pesquisa que é qualificado. O professor Maurício Dieter é um chato de garocha, fala, lê isso, lê aquilo. Aí você chega ao professor Maurício, já li, eu acreditando que ele vai te dar um abraço, ele então agora lê outra coisa. Aí você fica, esse cara deve ter, né, trato com o diabo, deve ser isso. Não deve ser um ser humano normal, ele nunca me dá um sorriso, nunca disse, poxa, que bom. Ele acaba de ler um negócio e manda ler outra coisa. Eu nem tive tempo de descansar. E tal. Mas isso é importante porque vocês se previnem, se vacinam contra a síndrome da quadrilha. A quadrilha do Drummond. Pedro que amava Rita, que amava Paulo, que amava Fátima, que amava... É que no meio dessa do amava, e termina lá com o João que amava a Maria, são os livros atuais, ou são os votos atuais. Que o sujeito vira conforme João. E sabe o restante daquela quadrilha? Que é o Pedro que começou a amar todo mundo. É o João Mendes Júnior. Está esquecido. Eu fiz, ele não pareceu, eu coloquei a nota de rodapé para dizer o seguinte, olha, o autor da ideia eu autorizei.
Mas a partir de um determinado momento se perdeu, e parece que é um jurista bastante conhecido aqui no Brasil, de São Paulo, que ele pensou isso, não só que ele não atualizei, né? Na quadrilha, né? O Pedro ficou perdido no espaço. Então aqui a gente volta para entender, né, um caminho. Então, lembra que eu falei o tal capítulo? Tá aí, 17. O erro não é uma ausência de conhecimento, senão um erro de juízo, a dar assentimento ao que não é verdadeiro. As causas disto são as seguintes: carência de provas, tanto se são possíveis de conseguir, como se não são. Porque há um outro mito na questão do processo, de que se você não descobre as provas é porque você falhou em alguma coisa. Quem disse que você vai descobrir as provas? De onde está, entendeu, Lúcio Ricardo? Em que lugar está, em que Olimpo está, a ideia de que é possível descobrir as provas, todas as provas de alguma coisa que aconteceu. Né? E aí vem critérios, etc, etc. Esse é o compêndio. Por que eu coloquei o compêndio ali? Para fazer um contraste entre um século XVII avançado, no século XX, no século XII. Lamentavelmente estamos nós no século XII, XX, XII. Tá? Vamos aos dois. Vamos ficar com aquela tese e a outra. Vamos ficar com a tese do Tornag, então. Que o Tornag foi o sujeito que fundou o processo penal brasileiro. Vamos ao senhor Hélio Tornag. Instituições de Processo Penal, 1957. Hélio Tornag, importante processualista penal brasileiro, professor da Faculdade Nacional de Direito, professor titular de Processo Penal na Faculdade de Direito, dado histórico, que convive com Francisco Campos. A história que nós conversávamos mais cedo sobre a adesão de Hélio Tornag à ditadura empresarial militar e o papel que ele teve na expulsão de professores da Faculdade Nacional de Direito de 68 em diante. Mas aqui agora eu estou acrescentando, né? Isso tem uma história que retoma os anos 30. Então vamos ver como é que Tornag coloca essa questão. Instituições do Processo Penal, volume 4. Para tanto, vamos ver o que é isso, para tanto. As leis modernas voltam a dar ao juiz a mais ampla liberdade na apreciação da prova. Para entender essa frasezinha dele, tem que ler a exposição de motivos do Código de Processo Penal, o trecho da exposição de motivos do Código de Processo Penal, no qual Francisco Campos diz que o princípio do livre convencimento restitui ao juiz a liberdade para julgar. Tem que conhecer a história do Francisco Campos, tem que ler os discursos do Francisco Campos. Uma fonte interessante são os discursos de Paraninfo do Francisco Campos, como também do Vicente Hall. Depois que eu li esses discursos e percebi a força que eles têm do ponto de vista da fonte histórica, eu passei a me preocupar com os meus discursos de Paraninfo, que eram discursos quase motivacionais, né? Lá, escolares, vamos em frente, vocês não vão morrer de fome e tal. O discurso de Paraninfo tem uma função política. Eles têm uma função política. Isso mudou muito quando eu fui investigar. Eu falei, não, eu estou falando aqui, o que eu estou escrevendo, o que eu estou dizendo, está sendo gravado. Daqui a 100 anos alguém vai ler, vai ver, vai assistir. Isso mudou muito, 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 muito profundamente. Francisco Campos, o último ato dele, o último ato de lucidez dele, ele é bastante conhecido. Ele foi chamado ato institucional quando saiu, e depois, com o desenvolvimento aí, com o segmento da ditadura empresarial militar, virou o ato institucional número 1. O Francisco Campos é um título que ele carregava com muito orgulho, o maior intelectual do autoritarismo brasileiro. E aproveitando que estamos com o YouTube, eu tive uma felicidade muito grande de, ao tomar posse, como professor da Faculdade Nacional de Direito, de ter tirado o retrato do professor Francisco Campos da sala dos professores. Então são dois fatos históricos. Um é que ele era um autoritário e o outro é que o retrato dele está no porão da Faculdade Nacional de Direito,
que é onde deve ficar. Não conviviam. Quando Francisco Campos diz, restitua ao juiz a liberdade, quando o pensamento autoritário diz, restitua ao juiz a liberdade, pense, isso não deve ser bom para a liberdade. Imediatamente, é atitude epistêmica. Isso não é possível. Não pode ser bom para a liberdade. Então, vamos lá. Para tantas leis modernas, voltam a dar ao juiz a mais ampla liberdade na apreciação da prova. Nenhum padrão lhe é imposto, nenhuma regra o vincula. Não se lhe diz antecipadamente qual o valor de cada prova, mas exige-se-lhe que fundamente sua decisão nos elementos contidos nos autos. Lembra que eu falei do nazismo ontem, da justificação racional do genocídio? Não lhe é permitido louvar sem seu conhecimento. Essa é a melhor parte. Essa é a parte que eu paro e digo, não é possível que alguém não tenha enfrentado o sujeito naquela época. Não lhe é permitido louvar sem seu conhecimento privado. Estou falando uma coisa que é certo, está correto. Porque este não pode ser contrastado nem pelas partes, nem pelos juízes, que houverem de apreciar a sentença em grau de recurso. Se o juiz sabe da existência de provas que não estão no bojo do processo, deve trazê-las para dentro dele. Genial! Ele não pode se valer do conhecimento privado. Mas se ele tem um conhecimento privado, ele torna público. Ele converte em público. Professor Ricardo, não é possível que alguém não tenha dito para o sujeito. Ou é cínico ou é ignorante. Né? Ignorante ele não era, nós sabemos. Restou a outra. A prova já não se faz apenas para o juiz. Lembra que eu falei da questão do discurso? O discurso é poderoso. O discurso que encarcera, ele carrega sempre a liberdade, não. Terrível, né? Mas também para as partes, para os outros. O juiz deve convencer-se e procurar convencer os outros. Não se persuade, se não persuade qualquer das partes, esta recorre. E se não convence, o tribunal modifica esta sentença. Mesmo os pensadores mais conservadores do direito processual dizem que a eficácia persuasiva de uma decisão é alguma coisa acidental, pode ou não existir, não é fundamental. Fundamental é que a decisão ela coloca um ponto final na demanda. Então, estamos aqui na sequência. Mas vamos para um pensador importante aqui de São Paulo, com compromissos com a liberdade, diferentemente do Tornado. Vamos para José Frederico Marques. E por que eu citei estes três? Porque eles são o ponto de partida do processo penal, do pensamento do processo penal brasileiro. São eles as pilastras nas quais se apoia o conhecimento do processo penal brasileiro. Se a finalidade do processo é a justa solução do litígio penal, a da instrução é a descoberta da verdade. Continuamos com aquele, lembram? Teoria com contemplação? Sobre a situação concreta que a instrução permite reconstruir é que incide o julgamento. O magistrado criminal sopesa os dados colhidos na instrução e, depois de formar sua convicção, aplica os mandamentos legais adequados aos fatos, assim esclarecidos, desobrigando-se dessa forma do cumprimento da prestação jurisdicional consistente em julgamento da pretensão punitiva. Aí vem o parágrafo seguinte. A verdade real, eis a causa final da instrução e, portanto, do próprio processo. E isso só se consegue quando emergem da instrução, de maneira fiel e real, os acontecimentos que motivaram a acusação. Entendeu, professor? Então, lembrando ali o colega, mas lá no Supremo, como? A partir dessa formação, você vai chegar a uma decisão diferente da que eles tomam hoje. Então, vocês, nós, todos, temos uma responsabilidade de mostrar que isso é frágil. Mas essa fragilidade, ela se beneficiou muitíssimo da centralidade da questão da verdade em detrimento da questão da demonstração e da prova, que é o que o processo penal anglo-americano vai buscar desenvolver com todas as críticas que nós podemos justificadamente endereçar o processo, a esse processo histórico de definição de estándares de prova no âmbito do direito anglo-americano. Esse é o livro que eu mencionei, que é o relatório do Savigny sobre a transformação do processo penal da Prússia, a modernização desse processo penal. Eu destaquei este
trechinho aí, nós estamos falando do início o relatório é publicado em 1846, mas há uma sequência de comissões, né? Ele é ministro do interior, ele começa a trabalhar sozinho, depois outros ministros são nomeados pelo imperador e dominam a comissão da qual ele fazia parte. É tensa essa atuação do Savigny. Nós estamos falando de um período imediatamente subsequente à Revolução Francesa, às guerras napoleônicas, aos conflitos. Lembra, o ano ali, 1846, 2 anos antes, né, de 1848, quer dizer, o que estava por ocorrer, o que aconteceu em 1848, e que nós precisamos estudar, porque vai guardar uma relação direta com o que a gente está fazendo, aquilo não aconteceu em 1848, como o impeachment não aconteceu em 2016. Os fatos são gestados. Eles são gestados. Então, ali já havia uma grande tensão e abandona, né? O relatório é um relatório de abandono da tarefa de constituir um novo processo penal, mas a semelhança daquele trechinho que eu mencionei, da exposição de motivos do nosso Código de Processo Penal, quando Francisco Campos vai dizer o juiz é restituído a sua liberdade de julgar, abandona-se o velho brocardo. Aqui é Alex Carolina. Abandona-se o velho brocardo. Testes unos, testes nulos. Ali já tem uma pista. Qual é o velho brocardo? Com uma testemunha eu não posso condenar ninguém. Por que eu não posso condenar ninguém? O réu disse que não fez, a testemunha disse que ele fez. E eu decido com base em quê? Na fé. Se eu não tiver nenhum outro elemento, a minha decisão é com base na fé. O meu sistema de crenças, ele não estará imunizado, lembram? Que eu mencionei as garantias, né, do ponto de vista da construção do raciocínio oratório, ele não estará imunizado dos argumentos inidôneos. Quantas vezes vocês já não viveram uma experiência, e os que estão iniciando no curso de Direito, quando fizeram estágio, verão isso, de um acusado antipático, de um acusado folgado. O defensor público esse tempo todo. Você fala para o cara, você instrui o sujeito, tem uma atitude humilde. O advogado fala, tem uma atitude humilde. A orientação dura 3 minutos. No 4º minuto do interrogatório, já está querendo bater no juiz. Você pensando com seus botões, está condenado. Você está condenado. Porque o comportamento processual, ele vai influenciar o processo decisório. Então, testes nulos é uma tentativa de você um tanto imunizar isso, a força do comportamento processual. E o comportamento processual é o comportamento atual. E você não julga alguém pelo que ele fez em audiência, está julgando alguém em função de uma imputação de um fato anterior. Então, um mau caráter, grosseiro, mal educado, ele pode ser inocente, talvez seja inocente, pode ser culpado. Uma pessoa toda gentil, educada, né? Por obséquio, então pode ser culpado. Não é o comportamento processual que é o atual, é o comportamento do fato, é o fato, não é fato, é de feito, já está lá atrás. Não é a fazer, ou está sendo feito. Não tem nem o gerúndio, nem o futuro. O fato remete ao passado, semanticamente. Tá? Isso escapa. E ele vai dizer isso. Nós estamos ali, né, sofrendo uma forte influência da Renânia, que sofreu uma forte influência napoleônica, e a gente vai estudar isso aqui. Como é que a gente estuda isso, professor Ricardo? Pela relação do Código Napoleônico com a lei brasileira. Mas, e será que tem alguma influência o pensamento de Savigny, que é conhecido como civilista, né, como um historiador do direito, no processo penal? Quando você... Deixa eu ver se está aqui. Tem num outro curso que eu dei, eu citava ali o João Mendes Júnior trabalhando com Savigny na ação penal. Ele conhecia as ideias processuais penais de Savigny.
Ele vai dizer, olha, a gente tem aqui um sistema de provas legais positivas. Talvez não seja interessante manter um de provas legais negativas. Está falando isso. A 1846 é a data da entrega do relatório. Está falando disso em 1820, 1830. O que ele está dizendo? Traduzindo para o português nosso, para o nosso direito processual penal, não é bom ter um exame de corpo de delito como alguma coisa imprescindível para a demonstração da existência de fatos que deixam vestígios? Não é mais seguro do que confiar nessa demonstração a partir do depoimento das testemunhas? O que é mais seguro? Estabelecer um nexo de causalidade, uma imputação objetiva de um homicídio com base em uma investigação científica que relacione o evento à ação, ou confiar nas palavras de alguém? Por exemplo, aqui vai nascer, mencionei o livro, o importante livro do professor Antônio Magalhães Gomes Filho. O professor Antônio Magalhães Gomes Filho, no seu Direito à Prova no Processo, uma passagem dele vai ser amplamente dedicada à prova legal negativa. E claro, ele vai enfrentar as dificuldades que sempre são opostas e que, infelizmente, a jurisprudência brasileira opôs na prática ao conceito de prova legal negativa e que são opostas a partir do livre convencimento. Está falando de coisa diferente. Prova legal negativa, você só pode julgar se João é responsável pelo crime de homicídio de que foi vítima José, se antes você pode julgar, significa que você pode condenar, você pode absolver, você pode emitir um juízo sobre, você só pode valorar a prova se antes o tipo de prova para demonstrar isso atender a determinadas características. Senão você não pode julgar, você está proibido de julgar. Olha o freio ali. Não é questão, olha, você não é juiz todo-poderoso, não é questão da verdade. É uma questão do que vai ser submetido a você, qual é o material que pode ser submetido a você. E que não é a intuição, é a história. 300, 400, 500, 600 anos de história. Todas as transformações, a lei de Carlos V, ela é resultado de uma série de experiências históricas que foram dizendo, calma, aqui e ali, desse jeito não temos como garantir uma sentença justa. Então, lembra que eu falei? É preciso ter um acordo sobre o desacordo. Eu não posso discutir prova legal negativa com um argumento de fundamentação de decisão, de valoração da prova. Porque não é disso que se trata. Não é disso efetivamente que se trata. Mas ainda assim ele vai revelar no relatório a força que teve o livre convencimento, e como ele vai ser central, e depois, obviamente, a questão da verdade no direito processual penal.